Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a entrevista de hoje é para quem gosta de psicanálise, porque estamos aqui para conversar com a professora Renata Winning. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvai, do canal ABC da Alma, e sou estudante de psicologia da FMU, e estou entrevistando os nossos professores, porque nós somos muito curiosos sobre eles. Então, eu queria agradecer aqui hoje a presença da professora Renata. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada por estar Obrigada, participando. Paty. Uma honra participar. E eu vou começar te perguntando, quem é a Renata? A Renata, né? Renata é psicóloga, professora, né? Psicanalista, gosta muito de aprender, descobriu que gosta muito de dar aula e aprende muito com os alunos. E acho que, assim, para além de profissional, eu sou uma pessoa muito dedicada, muito família, carinhosa, né? Amigos de longa data, então acho que é um pouco por aí. Legal. Você quer saber mais da biografia? O que que é? É, a sua trajetória. Queria saber quando que você descobriu que você queria fazer psicologia. Uhum. Então, não foi fácil. Eu, desde os 14 anos de idade, achava que eu queria fazer jornalismo. E aí eu cheguei à conclusão de que, naquela época, né, na adolescência, que eu queria me aprofundar um pouco em política, história, porque eu queria fazer um jornalismo político. Aí eu pensei, então vou fazer ciências sociais. Vou fazer ciências sociais primeiro. Aí eu fui fazer ciências sociais na Unesp. Nisso eu sempre flertava com psicologia, mas era assim, minha terceira opção. E aí, quando eu fui fazer ciências sociais, que eu fui percebendo que o que mais me interessava ali, eu gostei mais de sociologia e depois mais de antropologia, né? Eu não finalizei porque eu decidi fazer psicologia. Eu percebi que o que mais me interessava eram questões do sujeito mesmo. Já conhecia um pouquinho de psicanálise, já gostava, já era bastante do meu interesse, então eu decidi fazer psicologia. Não foi fácil, né? Porque afinal de contas eu mudei de cidade, era uma universidade pública, né? Então, assim, largar o curso é uma escolha difícil, complicada, mas eu não me arrependo. Desde o primeiro semestre de psicologia, eu me apaixonei muito pelo curso, fiz psicologia na PUC, né? O mestrado também foi lá, e aí eu me encontrei. Mas eu entrei gostando de psicanálise, interessada, só que eu fui super aberta a conhecer outras abordagens, né? Então teve uma época aí que eu me apaixonei muito por fenomenologia também, fiquei muito dividida, né? Vai ser fenomenologia, vai ser psicanálise, o que vai ser? Até que eu fui entendendo que eu precisava do inconsciente mesmo, né? Que isso para mim era o meu tipo de raciocínio, é algo que faz muito sentido, então fui fazendo as escolhas, porém, aproveitei muito do curso, assim, sem preconceito com outras abordagens. Eu acho que isso que você trouxe é bem legal, né, Rê? Como escolher uma abordagem? É aquela que fala com o seu coração, né? Exatamente, aquilo que faz sentido, que é o seu tipo de raciocínio mesmo. A gente é fisgado por algo, né? E psicanálise sempre foi assim, fazer as leituras já era algo que eu associava com muitas coisas da minha vida, de outras vidas, né? De filmes, de livros, então era muito fluido. E Uhum. aí fui me dando conta que era psicanálise, não tinha jeito. E dentro da psicanálise, Freud, Lacan, Winnicott, Klein. Uhum. Ah, então aí a segunda etapa, né? Psicanálise tem muitas coisas, tem muitas divergências, inclusive, né? Não existe a psicanálise. Então, eu fui indo para a psicanálise lacaniana, mas também é complicado falar no singular a psicanálise lacaniana, porque também tem muitas divergências, né? Um campo bem rico. Mas o que foi também me fazendo ficar interessada em Lacan também teve super a ver com essa minha paixão pelo social, digamos assim, né, que eu carreguei desde a época das ciências sociais, que eu encontrei em autores lacanianos e no próprio Lacan bastante espaço para pensar fenômenos sociais, né? O Freud já fazia muito isso, mas existem, acho que, psicanálises que
conseguem se aprofundar um pouco mais, na minha visão, né, fazer uma articulação mais interessante, de pensar o sujeito em sociedade, não o sujeito numa bolha, né, o sujeito como se fosse um indivíduo indivisível, né, então eu vi bastante espaço, bastante terreno para poder fazer essa articulação, então foi assim que eu também fui sendo fisgada, digamos assim, E aí, pelo Lacan. logo que você saiu da faculdade, você foi para a clínica, Rê? Fui. Assim que eu Já saí com, da com faculdade, psicanálise lacaniana, saindo da já meu TCC já foi psicanálise lacaniana, foi sobre autismo, né? E aí eu já fui para o consultório assim que eu me formei, só que eu não estava só no consultório. Então, assim, eu sempre fiz bastante coisas. Antes eu já fazia acompanhamento terapêutico na escola, então trabalhava com educação inclusiva, com autismo. E aí, quando eu me formei, eu fiquei ainda há pouquíssimo tempo com AT e eu já passei no concurso, né? Na época abriu um concurso para psicólogo e eu fui, consegui, passei, dei a sorte deles me chamarem, porque concurso é uma coisa bem complicada, né? Para chamar e tudo mais, então dei a sorte de chamarem. E aí eu fiquei ao mesmo tempo trabalhando como psicóloga na assistência social por um tempo, depois na saúde, né? Na Secretaria da Saúde e com consultório. Então, sempre teve o consultório desde o princípio, porém, o que me sustentavam eram outras atividades também, né? Então, trabalhei com medida socioeducativa, trabalhei em CAPS álcool e outras drogas, trabalhei em CAPS infanto-juvenil e a clínica ali do lado, né? Até que houve um momento que aí não dava mais para conciliar realmente as duas coisas, né? E a paixão maior é a clínica do consultório tradicional mesmo. E aí agora, nesse momento, eu também estou nisso, né? De dar aula, ser professora e ter o consultório ao mesmo tempo. É difícil de conciliar, mas ao Uhum. mesmo tempo eu gosto muito disso, de estar em outros lugares além do consultório, de estar fazendo essa troca, ou com outros profissionais, ou com os alunos. Eu acho que isso enriquece muito a prática. Eu E tá sempre com um grupo digo de que aprendi estudos. muito. Tem um grupo de estudos, exatamente, adoro estudar junto. Porque eu sempre disse isso, né? Que acho que o meu maior aprendizado foi muito da saúde pública, do que eu trabalhei, do que eu conheci. No consultório, dificilmente teria tanta experiência. Então, é uma coisa que eu acho que vale muito a pena trabalhar em outros campos. Legal. Em que momento você foi fazer mestrado, Rê? Então, engraçado, né? Eu queria fazer mestrado desde sempre, aí antes eu queria fazer sobre autismo, pensar a inclusão pelo viés da psicanálise, mas aí acabei fazendo outras tantas atividades e fui deixando de lado. Até que uma outra inquietação surgiu, que acho que é legal também inquietação, né? Para fazer pesquisa, que foi quando eu estava trabalhando em CAPS, álcool e outras drogas. E e aí aquilo também surgiram várias inquietações de tentar entender melhor algumas coisas. Comecei a estudar bastante, atendia muitas pessoas, e aí eu fui então desenvolvendo ideias para o mestrado. Então ele foi numa continuidade nesse sentido, até para me ajudar a elaborar aquela experiência intensa que tinha sido trabalhar com essa temática na saúde pública, né? E aí, para variar, eu dei um jeitinho de articular clínica e sociedade, né? Então, assim, trouxe questões da psicanálise para pensar a clínica de álcool e drogas, né? O mestrado na perspectiva freudo-lacaniana, mas eu também articulei com redução de danos, políticas públicas, então tem muito a ver com esse percurso. Eu sempre vou dando um jeito de dar uma amarrada. Legal. E a FMU foi a sua primeira experiência como professora? Há muitos anos atrás, eu tinha tido uma experiência breve, de um ano, de ser professora em cursinho popular. Então, eu dava aula de inglês, né? Era bem pouquinho mesmo, então eu tive isso como experiência de sala de aula, mas assim, nada comparado a dar aula na graduação, né? Uma carga horária bem maior, muito mais intensa, então de professora universitária
primeira experiência, estou aprendendo muito ainda. E como Tô que caminhando. surgiu? Como que surgiu para você dar aula na FMU? Eu tinha curiosidade, né? Eu fiz mestrado não pensando exclusivamente em dar aula, mas eu também tinha essa curiosidade, assim, de como é que é fazer essa troca, né? Tinha muita vontade também de poder levar um pouco da minha experiência, eu que tive na ponta, trabalhando nesses tipos de equipamentos, né? Então, é uma coisa que às vezes eu sentia falta dos meus professores, né? Eles já não estavam tão articulados assim no campo, nas trincheiras, digamos assim, né? Então eu tinha essa curiosidade de como seria dar aula, fazer essa transmissão. E aí surgiu a oportunidade, surgiu a vaga na FMU, eu fui e deu certo. E tô Legal. lá até agora. Mas foi muito nessa coisa de uma experiência mesmo, né? De será que eu vou gostar? Como é que vai ser? E como tá sendo? Tá sendo ótimo. É intenso, né? Não vamos dizer que é fácil, porque não é ser docente, mas assim, o aprendizado também é muito grande e eu gosto muito disso, de troca, então aprendo com os alunos, gosto de discussões, então eu tenho dito por aí que eu nunca fui tão boa aluna como agora que eu sou professora. Eu tenho falado muito isso. Tem que Parece estudar muito para que dar aula, né? sim, uma disciplina, então eu acho que eu estou muito boa aluna, sabe? Enquanto professora, isso é Legal. legal. E quais disciplinas que você está lecionando? Eu sei que cada semestre muda, né? Mas Muda. Nesse semestre, eu estou com intervenções em contextos escolares, educacionais, com intervenções psicanalíticas. Será que eu conto que ela é a minha preferida? eu acho que nem precisa, Rê. Entregando aqui o jogo. Mas eu gosto de todas as outras também. E estou dando intervenções psicoeducativas, que é Legal. uma optativa, e que nessa a gente discute bastante, né? Aplicação em vários contextos, incluindo saúde pública. Então, eu também tenho uma afinidade um pouco por esse viés. Já Legal. dei também disciplina de psicanálise para o terceiro semestre, já dei clínica ampliada. O que mais? Desenvolvimento humano de criança e adolescente já dei também. E estou com um grupo de estudos, né? De psicanálise. Quem Legal, que eu quiser, super inclusive, está recomendo, que eu comecei essa convidado. semana. Uhum. Muito O legal. debate estava bom, né? Tava muito bom, aprendi bastante. É bem diferente, né? Quando você pega um texto, todo mundo lê realmente o texto, e Uhum. aí fica trazendo os comentários, então eu gostei Uhum. bastante. É uma Outra excelente dinâmica, oportunidade, né? né? Diferente da aula, muito enriquecedor. Uhum. Sim, com certeza. Tô E doutorado, suspeita Rê? para falar. Então, quero muito fazer o doutorado. Eu estou pensando em como articular na logística da vida, né? Porque não vai dar para conciliar doutorado com clínica, com aula, então isso é uma das questões, né? Mas é algo que eu pretendo sim fazer e provavelmente vou, não sei se eu vou falar o que eu vou estudar, pode ser que eu mude, mas algo relacionado à clínica do gozo, clínica do ato, algo nesse sentido. Legal. E para os Estou alunos que querem seguir pensando. a carreira acadêmica, o que que você teria de orientações? A carreira acadêmica, bom, acho que o básico é realmente gostar muito de estudar, né? Não ver como um peso, ou é ver como um prazer mesmo. Antes de tudo, um prazer. Assim, você tem que se divertir mesmo, estudando, lendo, escrevendo, pesquisando. Tem que ter essa curiosidade, né? Pelo conhecimento. Tem que gostar mesmo de aprender. Porque aí eu acho que as coisas vão ficando mais fáceis, né? A academia tem lá seus problemas, como tudo na vida, tem suas questões, mas acho que é possível fazer coisas muito bacanas em termos de pesquisa, de trocas, conhecer pessoas, professores. Eu acho que também é algo que ajuda bastante na própria escuta, né? Porque psicanálise é isso, a articulação entre a teoria com a clínica, né? Com a escuta, com a sua própria análise, com os seus atendimentos, com as supervisões que você faz, né? Então, eu acho que são coisas que vão caminhando juntas,
e que tem bastante ganho nisso. Acho que ajuda muito, assim, na própria clínica. Legal. Tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever também, né, Rê? E a gente só, Isso, gostar de escrever. aprende a escrever escrevendo, né? Sim. Eu sempre tive essa paixão pela escrita, esse interesse, sempre gostei muito de escrever, então, para mim, realmente é divertido, é gostoso. Mas acho que mesmo para aqueles que têm dificuldade de escrita, é muito importante tentar fazer esse investimento, né? De escrever, de se expressar, de colocar coisas no papel, de falar. Acho que essa é a grande aposta, né? Da psicanálise, é na palavra, é na linguagem. Então, às vezes os alunos ficam meio, não quero escrever, né? Eu tenho dificuldade de colocar aquelas ideias com as suas próprias palavras, medo de errar. Mas é muito importante, porque a gente aprende muito fazendo isso, O né? medo Não de errar copiando o atrapalha autor, muito, né? o medo de errar, exatamente. Então, às vezes, assim, você sabe, você entendeu o que aquele autor quis dizer, ou você sabe aquele conceito, mas fica na insegurança, né? Tô falando dos alunos, que eu vejo umas provas assim, fica na insegurança e acaba não colocando nada de si ali, né? Não escreve com as próprias palavras. E é uma pena, porque o aprendizado fica muito truncado dessa forma, né? Então, é importante não ter esse medo que Uhum. inibe, né? Que paralisa. É Porque esse normal ter um medo vai pouquinho de atrapalhar em medo, tudo, mas né? Daí você não vai conseguir fazer uma clínica, exato. você não vai conseguir trabalhar num CAPS, em nada, né? Tem que trabalhar esse Uhum, medo. exatamente, né? Normal ter medo, mas nesse patamar, digamos assim, né? Algo que já inibe, que impossibilita de fazer coisas, e aí é péssimo, né? E Vem você muitas gostaria de, privações. desculpa, gostaria de comentar um pouquinho da sua experiência no CAPS, nesses equipamentos públicos? Que eu Hum, vejo que os alunos têm muita curiosidade sobre como é o trabalho nesses equipamentos. uhum. Interessante você perguntar isso, Paty, porque vou começar então por medidas socioeducativas, né? Que são os adolescentes em conflito com a lei. Então, alguns eles tinham tido uma passagem pela Fundação Casa, que é internação, né, em regime fechado, e outros não. Mas se eles não cumprissem a medida determinada pelo juiz, né, medida socioeducativa de liberdade assistida, e prestação de serviços à comunidade, geralmente as duas juntas, né? Aí sim eles poderiam ir para uma internação fechada. E eu aprendi muito sobre adolescência com eles, também adolescentes numa situação de vulnerabilidade social extrema, né? Muitos envolvidos, empregados pelo tráfico de drogas, sem perspectivas mesmo de futuro, de ganhar pão, condições muito vulneráveis realmente. Então foi algo também que trouxe muito aprendizado. E aí depois eu fui para o CAPS Álcool e Outras Drogas, que aí também, né, um aprendizado gigante em vários contextos, atendimento de grupo, atendimento individual, participação nas oficinas, então foi uma experiência muito intensa. E no CAPS Infanto Juvenil também, né? Porque ali eu trabalhava com crianças e adolescentes, então tinham variados tipos de sofrimento psíquico, né? Mas sofrimentos bem extremados, digamos assim. Então, muitos casos de automutilação, casos de psicose, casos bem delicados e às vezes cronificados, né? Então, tinha todo o trabalho com essas crianças, com esses adolescentes, com os pais, que é fundamental, né? E com a equipe como um todo, porque em todas essas instituições é isso, né? Um trabalho em equipe. E aí tem muito ganho no sentido de você conhecer mais de perto outras profissões. Então, aprendi muito com terapeuta ocupacional, com assistente social, adoro assistente social. Com pessoas de outras áreas, para além dos psicólogos, né, os próprios médicos, psiquiatras. Então, isso tudo era muito enriquecedor. As reuniões de equipe, discussão de caso, pensar também na instituição, né? Se a instituição estava adoecida, se não estava, as nossas estratégias. Então, era muito interessante ter esses cuidados compartilhados também, né? Então, muitos casos é isso. A gente não era um
profissional que atendia o caso, né, exclusivamente. Não, tem uma rede, tem uma equipe. Então, é uma perspectiva muito diferente do trabalho no consultório. Por mais que no consultório você tenha muitas vezes uma rede com a escola, então você conversa com a escola, você conversa com os pais, ou o psiquiatra, né? Mas assim, não é esse dia a dia tão intenso como nas instituições. Então, isso é uma coisa que eu gostava muito. Todo mundo que tem essa experiência fala, né, da equipe multidisciplinar, o quanto que isso é importante, né? Aprender a fazer esse trabalho. Uhum. E E aí a é gente uma pode coisa levar um que... pouco do aprendizado da sala de aula, né? Dos nossos trabalhos em grupo, que Isso, nem sempre a gente, exato. né, vai encontrar pessoas que pensam igual a gente, então tem que Uhum. aprender a trabalhar assim, né? Você tocou num ponto assim primordial, porque quer aprender sobre trabalhar em grupo, mediações, concessões, né? É trabalhando em equipe. Então, uma coisa é a gente pensar, a gente fala muito trabalho multidisciplinar, trabalho transdisciplinar, mas é algo que você aprende em ato mesmo, né? É ali, no dia a dia, é uma construção, não está dado, é sempre uma construção nessa direção. Então, realmente, enquanto pessoa, também a gente se desenvolve bastante. Eu Eu vejo aprendi agora, né, muito. que a gente está juntando Santo Amaro e Liberdade, e Uhum. existem algumas dificuldades ali, né, na integração. E às vezes eu tenho a sensação que a gente tem um pensamento muito romântico de que depois que a gente se formar e for trabalhar em algum lugar, a gente vai trabalhar numa equipe multidisciplinar e vai ser tudo lindo, maravilhoso. Mas Não não vai vai, ser. né? A Não gente vai vai ser. encontrar dificuldades lá também. Então, se a gente se a gente se Muitas. recusa a lidar com elas agora, lá na frente vai ser pior, né? Uhum. Então, agora é a hora de Exato. aprender isso também, né? Uhum, exatamente. A gente tem essa ilusão, né? De que assim, aqui eu sou estudante, pode tudo, aí depois, de repente, quando eu tiro meu CRP, o diploma aí pronto, a entidade ou profissional. Mas na verdade não é assim abrupto, né? É uma construção contínua. Então, quando estão fazendo trabalhos em grupo, quando estão participando das aulas, esse engajamento todo já faz parte desse preparo, já faz parte dessa trajetória, né? Então, realmente, assim, não é fácil, não vai ser, nunca vai ser harmonioso, vão ter discordâncias, vão ter conflitos, e é por isso que a gente aprende tanto, né? A gente aprende também a trabalhar com tudo isso. O que você está sentindo, mediar conflitos. Então, é tudo muito, de muito aprendizado, intenso. Não quer dizer que é fácil. Legal, Rê. Bom, é muito legal sua trajetória. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de comentar e eu não te perguntei ainda. Não sei, acho que por enquanto é isso, né? Os alunos vão me conhecendo aos pouquinhos, os que têm aula comigo esse semestre, os que já tiveram. Nossa, eu esqueci, agora eu lembrei. Você perguntou das disciplinas em sala de aula e eu só pensei na sala de aula e esqueci de falar dos estágios, né? Então também dou supervisão de estágio clínico, já dei para o nono, já dei para o 10º, tanto estágio psicossocial em saúde como estágio em psicanálise. E fazer supervisão clínica é uma coisa que eu gosto bastante também. Acompanhar os primeiros atendimentos dos alunos, auxiliar nesse processo também é algo que tem sido muito legal. Legal. Então, você gostaria de deixar uma mensagem de começo de semestre para os alunos? Ai, gente, vamos lá, deixa eu pensar. Sei que a gente está num momento dificílimo, né, de pandemia, um momento social, assim, grave, né, uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica, então não está fácil. O psicólogo está em evidência nesse momento, né, porque os problemas de saúde mental estão acentuados, então automaticamente as pessoas começam a olhar mais para o trabalho do psicólogo, valorizar mais as questões de saúde mental, né? Então, na educação é um dos campos que está tudo muito difícil. Está difícil para o aluno, está difícil para o professor. Não estamos em condições ideais e nunca estaremos em condições ideais, né? A educação é um campo que tem vários impossíveis, como Freud trouxe, né? Porém, eu acho que dá para fazer. Eu acho que com a experiência do semestre passado,
dá para manter as aulas com qualidade, com discussão, com engajamento. Então, acho que continuar nesse momento é uma escolha acertada, né? A gente sustentando esse desejo de aprender, de querer fazer, aluno e professor se ajudarem, dá para fazer. Então, acho que a mensagem é vamos junto. Algo nesse sentido. Tá ótimo, Rê. Então, eu queria te agradecer de coração a participação. Imagina. Te desejar um excelente semestre. Obrigada, Paty, para você também. E conto com você aí no grupo de estudos também. Pode tem deixar. Espaço para falar de Jung, tá? Tá Não bom. conheço muito, mas tem espaço para pensar aí também. Eu acho obrigada. que a psicanálise me ajuda também a entender, né? Eu acho que, como a professora Manuela falou, não são igrejinhas, né? Acho que tudo a gente tem o que aprender. Concordo, exatamente. Então tá bom. Obrigada, querida. Beijo. Um prazer participar. Beijo, fiquem bem. Tchau, tchau. A Renata é uma professora muito querida, né, pessoal? E todos estão convidados para o grupo de estudos, hein? Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima!